E aí, pessoal, estão me vendo aí? Opa! Tudo bom, Fabião? Henrique, tudo certo aí? Vamos que vamos só nós hoje aqui? Fala, professor, boa noite. Sexta-feira é dureza, né, mano? Vambora, vamos trabalhar aqui, ficar pensando muito, se a gente pensar, muita coisa não anda, né? Já viu? Bom, depois eu abro aí uma discussão do pessoal que tiver dúvidas, tá? Eu só não quero atrasar mais o cronograma, porque a gente tem bastante coisa ainda pela frente, né? E não dá para atrasando muito. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Professor, tá com ruído no microfone, eu não sei se é o Fábio que tá com o microfone aberto, mas tá dando Que um era, ruído aí. acho que era o meu. Coloquei no fone agora. Tava na caixa. Ah, legal. O meu som tá ok, porque eu também estava com o microfone longe, talvez estivesse baixinho o meu som. Pra mim tá ok. Tá ok, sim. Beleza. Compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Estão vendo aí? Beleza. Tudo bom. Ó, essa parte aqui de gestão financeira, ela também cai um bom número de questões na prova, né? Então, a gente precisa conhecer bem, porque não é difícil, mas é muito comum os alunos se enrolarem, se embananarem, principalmente nas questões de orçamento familiar, né? E uma parte disso é culpa da própria banca, que nas últimas provas errou muito nessas questões. Errou no sentido de que não tinha resposta, e aí você perdia, os alunos perderam muito tempo na questão e depois não tiveram tempo para fazer o restante da prova. Então, a minha grande recomendação para vocês é, nessas questões de orçamento familiar, deixa para o final. É a última coisa que vocês vão fazer do módulo 1, tá? Na última prova, não teve questão anulada aqui, nem de orçamento familiar, mas em parte também porque o pessoal não conseguiu entrar com recurso, né? Porque agora você tem que entrar com recurso durante a prova, né? Isso é um grande problema. Então, o problema continua existindo. A banca tem muita dificuldade em fazer uma questão bem feita sem errar na resposta, né? Você tem que conhecer isso, e conhecendo isso, deixa para o final, tá? Faz todo o módulo 1, deixa essas questões de orçamento familiar para o final, tá bom? Muito importante. Então, olha só. Professor, Oi. só dessas questões de orçamento, normalmente o que acaba aparecendo aí nos simulados, nas suas questões, é assim, ele coloca um orçamento, né, algumas despesas soltas, de patrimoniais e de resultado, e aí vem umas três, quatro perguntas. Pode ser Exatamente. assim também na prova, né? Com Tem, base naqueles dados ali. tem sido, tá? Nas últimas provas tem sido mais fácil do que está no simulado. Então, eles pegavam mais pesado, por isso que lá no simulado a gente colocou um nível de dificuldade bom. Nas últimas edições, eles têm facilitado um pouquinho nessas questões. O grande problema é que estava vindo com resposta que não existia. Então, isso que estava meio que matando, sabe? Mas, por outro lado, é interessante que a gente estava conseguindo, tinha um nível de dificuldade menor, tá? Agora, volto a dizer, deixa para o final. Acho que a Priscila chegou agora, está chegando um pessoal aqui, Daniela está conectando, a Aline também. Então, eu vou repetir várias vezes aqui, né? Porque o pessoal não pegou o meu comentário no começo. Essas questões aqui de orçamento familiar, pessoal, deixem para fazer como última coisa do módulo 1. Por quê? Porque nas provas anteriores, a banca comeu bola várias vezes, não tinha resposta. O Emerson, nossa, eu lembro ele me falando que ele se ferrou no módulo 1 e no módulo 2 porque ficou muito tempo nessas questões de orçamento familiar, que depois foram anuladas porque realmente não tinha uma resposta correta nas alternativas. E aí ele ferrou todo o módulo 1 e módulo 2 dele numa das edições, tá? Então, deixa para o final. Finalzinho você faz essas questões de orçamento familiar, tá bom? Vamos lá, então, olha só.
O orçamento familiar, ele visa determinar quanto uma família tem de receitas e quanto ela tem de gastos, né? Isso parece bastante óbvio, né? A matéria em si não é difícil, você tem que ter só os macetes aqui, as sacadas para não errar lá no dia da prova, tá? Mas difícil a matéria não é. Então, olha só, você tem o total de receitas, total de despesas, tá? Um menos o outro me dá o resultado do período. Normalmente vai estar em base anual. Você tem que calcular o resultado anual. E a sacada que você vai ter que fazer é separar o que é receita do que é despesa e separar principalmente despesa de investimento, tá? Eu vou dar um exemplo claro aqui que já teve muita discussão e hoje, finalmente, a Planejar deixou muito claro qual é o enfoque. Imagina o seguinte, fazer uma pergunta para vocês, participa aqui comigo. Eu faço aportes num PGBL, certo? Isso aqui é uma despesa? Os Não. aportes que eu faço. Por que que não é? Não, investimento. Perfeito. É isso mesmo. Então, você não vai colocar isso como despesa, isso é um investimento, tá? Porque, pensa comigo, no limite, imagina que eu queira colocar todo o meu investimento anual em PGBL. Seria uma insensatez, mas imagina que eu queira fazer isso. Se eu lanço esse treco como despesa, o meu índice de poupança vai dar zero. Mas, na verdade, eu estou poupando via PGBL, mas estou poupando. Então, você vai ter esses aportes em PGBL que normalmente aparecem, só que você não vai poder computar como despesa, tá certo? Então, despesa é aquilo que realmente é um gasto e impacta negativamente o resultado, tá certo? Por quê? Se o resultado for positivo, há capacidade de se investir. A gente calcula um treco chamado índice de poupança. O que vai ser o índice de poupança? Vai ser o seu resultado dividido pela receita. Isso aqui, intuitivamente, né, a gente meio que sabe. Se você ganha, vamos supor aí, R$ 500.000 por ano, tá certo? E desses R$ 500.000 você poupa R$ 100.000, ou seja, você compra títulos públicos, aporta em fundos multimercados, em ações ou tal, você tem um índice de poupança de 20%, que é essa conta aqui, tá certo? Então, esse vai ser um dado que a gente vai ter que calcular, que é o índice de poupança, tá? Já aconteceu de a gente ter questões mais qualitativas, dizendo, né, mostrava lá uma DRE familiar, tinha receitas, tinha despesas, e aí o resultado dava negativo, porque tinha mais despesa que receita. Aí você tem uma necessidade de correção de rota. E o planejador financeiro, no módulo 1, inclusive, ele olha isso. Ele olha a capacidade de poupar. Se a família ela tem gastos superiores à sua renda, há necessidade de uma correção de rota, ou aumentando a renda, o que nem sempre é fácil, ou reduzindo as despesas, que também não é fácil, mas tende a ser mais factível no curto prazo. Legal? Muito bom. Então, isso é o que a gente chama de orçamento familiar, que é calculado por meio de um demonstrativo, uma DRE familiar, ok? Muito bom. Então, para que a gente enxergue isso de uma forma mais clara, que normalmente você vai ter o total das receitas, que vão vir da onde? A renda anual com salários, né? Renda com aluguel de imóveis, dividendos recebidos, esses dividendos podem ser investimentos em ações, pode ser participação em empresas nas quais você é sócio e assim por diante, rendimentos de aplicações financeiras, tudo isso compõe receitas, tá certo? E a gente totaliza essas receitas normalmente em base anual, tá? Normalmente o cálculo que a gente faz é em base anual. Legal? Muito bom. E aí depois você vai ter as despesas. Normalmente o que aparece? Gasto com educação. Olha só, os caras colocam gasto com cartão de crédito. Você há de concordar comigo que gasto com cartão de crédito não é uma despesa. O cartão de crédito ele é um meio de pagamento.
Mas o que que acontece? Você imagina, né? Se no meio de uma prova os caras começam a falar, aí teve gasto com o supermercado, aí teve gasto com isso, aí teve gasto com aquilo, ia ficar um negócio imenso. Então o que que eles falam? Os gastos da família são todos pagos no cartão de crédito no valor de tanto. Então isso inclui alimentação, isso inclui lazer, isso inclui uma série de coisas. O que não está incluso eles vão abrindo aqui gastos com saúde, de tanto, né? Sei lá, seguro-saúde, convênio médico e tal. Parcela de financiamento imobiliário, é um gasto, você tem que pôr. Parcela de financiamento de veículos, é um gasto. Prêmio com seguros, também é um gasto, tá certo? Totaliza as suas despesas, tá? Normalmente em base anual. E aí você vai fazer aquele cálculo que eu tinha mostrado na transparência no slide anterior, né? O resultado é receitas menos despesas. Então, você vai pegar receitas menos despesas e vai ter o resultado anual. Beleza? Tranquilo? Veja que eu dei uma certa comentada aqui, ó, não considerar investimentos. Então, se tiver lá aporte em PGBL, aporte em fundos multimercados e assim por diante, você não considera como gastos. Fechado? Beleza? Tiver dúvida, você já mete a mãozona no microfone aí, pode falar, tá? Estamos aqui como se a gente estivesse no presencial, essa que é a ideia. Legal, muito bom. Agora, vamos conversar sobre um tema que é muito Felipe, tem recorrente. uma dúvida. Pode Por falar, Aline. exemplo, se o cara coloca lá, aporta mensalmente 10 mil em P ou V, tanto faz, em Previdência, eu não coloco nem na receita e nem na despesa, eu desconsidero isso. Exatamente. Tá, Você show. finge de samambaia como se não existisse isso nesse momento, tá? Tá, beleza. Vamos falar agora do fundo de emergência, então. O fundo de emergência, aqui, na verdade, aqui está a faixa entre 3 e 6 meses, mas tem uma discussão imensa sobre isso, tá? Eu nem sei porque eu deixei 6, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente conversa muito, né, com profissionais que são autônomos, né? Então, a gente tem tido uma desseletização, assim, muito forte no mercado, né? Então, a gente tem aumentado o prazo do fundo de emergência até uns 12 meses, em alguns casos, né? Então, de 3 a 12 meses, tal. Ninguém vai ficar, você nunca vai ficar numa alternativa 6 ou 12 meses. Então, fica tranquilo, isso não vai te pegar numa prova. Mas é um perfil que a gente vê que está mudando dos profissionais, né? A estabilidade cada vez é menor nos empregos, né? Nas relações trabalhistas e sociais. Então, a gente tem feito um fundo de emergência maior para os nossos clientes, porque a gente percebe que isso é bastante importante, tá? Então, qual que é a diferença? Por que que alguns vão ter um fundo de emergência que dure menos meses e outros que durem mais meses? Isso está muito ligado ao que acontece na vida daquela pessoa. Então, quem tem seguro-saúde, quem tem um número maior de dependentes, quem tem previsibilidade das receitas, né? Isso tudo impacta de uma forma muito clara. Então, se o cara é CLT, a gente vai tratar de um jeito. Se ele é funcionário público, que tem estabilidade, pô, não faz sentido você fazer um fundo de emergência de 12 meses. Funcionário público, tem convênio médico, não sei o que, tal, tal, tal. Você geralmente faz alguma coisa em torno de 3, 4 meses. Agora, o cidadão é autônomo, tem altos e baixos no seu rendimento. Aí você vai pegar um fundo de emergência já de uns 12 meses, né? Tem seguro-saúde, entretanto, ele pode ter algumas coisas que não são cobertas e assim por diante, tá? O que a gente precisa lembrar, isso para a prova, é que o fundo de emergência é um recurso a ser alocado em investimentos de baixíssimo risco, tá certo? O que que isso quer dizer? Que a gente morre lá em CDB com liquidez diária, tá certo? Ah, pode ser um CDB sem liquidez diária e com prazo de 3 meses? Até pode, mas não dá para todo o seu capital de fundo de emergência estar alocado nisso, porque se você precisar do dinheiro amanhã, você não tem fundo de emergência. Então, normalmente, CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, né, LFT, então Tesouro Selic também é recomendado. Eu estou adiantando isso, a gente vai ver no módulo 2 com mais detalhe, mas você precisa saber já aqui. E outra coisa aqui, fundo DI
com baixíssima taxa de administração, ou taxa de administração zerada. Então, você vai ter aqui esses três veículos que são os mais indicados. Professor, e quando caiu, porque caiu nas provas recentes lá, R$50 mil em fundo de ações, R$50 mil em ações de alta liquidez. Isso pode compor o meu fundo de emergência? Afinal de contas, se eu precisar do dinheiro amanhã e precisar vender essas ações, eu vou lá no home broker e vendo. Tá, mas não faz parte do seu fundo de emergência, não faz parte dos seus recursos de curto prazo. Por quê? Porque o mercado de ações, ele flutua muito no curto prazo, né? Então, você tem isso aqui, ó. Então, você sempre corre o risco de vender na baixa, porque você precisou do seu dinheiro. Então, o seu dinheiro não podia estar alocado em ações, o dinheiro do fundo de emergência. Tá bom? Isso vai ser importante, porque às vezes o pessoal vai perguntar qual que é o fundo de emergência, tinha lá no enunciado que R$50 mil estava em ações, você não pode considerar esses R$50 mil como fundo de emergência. Tá bom? Muito bom. Então, olha só, eu falei lá do demonstrativo de resultado do orçamento familiar, vou falar agora do balanço patrimonial pessoal, né? Que é como se fosse um balanço de empresa, só que a gente está olhando para a família, né? E é um pouco diferente, né? Normalmente a gente não fala sobre investimentos de curto ou de longo prazo, mas a gente fala muito de bens de uso e bens de não uso. Já caiu uma questão muito fácil, que era assim, qual é o total dos bens de não uso? Então, você tinha que totalizar aqui aqueles bens que não fazem parte do dia a dia da família. Residência própria, não dá para dispor do dia para a noite, porque é um bem de uso. Veículos, a mesma coisa. Casa de praia também, né? A família utiliza a casa de praia. Agora, você tem investimentos, se tivesse uma casa alugada para terceiros, aí seria bens de não uso. Por quê? Porque é uma forma de renda, é um patrimônio, é um bem, mas é de não uso. Desse lado esquerdo, em laranjinha, a gente tem os ativos. Pensa sempre assim, o que é um ativo? É um bem que a família possui e que tem potencial de gerar renda. Não necessariamente está gerando, mas tem potencial de gerar renda. Tá? Esses bens normalmente são de uso e normalmente não gera renda, e você tem os bens de não uso que estão lá para gerar renda. Legal? Sempre que você pensar, isso aqui é um bem, daria para vender ou daria para transformar em din-din, em caixa. Então, vai ser um ativo, tá certo? Vai ser um bem, seja de uso ou de não uso. Legal? Muito bem. Aí, eu tenho os passivos, né, que são as dívidas da família. E aí você tem que lembrar o seguinte, passivo ou dívida é aquilo que eu vou ter que pagar, não tem jeito. Então, fatura fechada do cartão, isso aqui é uma dívida de curto prazo, tá certo? Dívida de curto prazo. Por que que isso é uma dívida? Porque a fatura já foi fechada, você já comprou, já consumiu e agora você tem que pagar essa dívida com a administradora do cartão. Legal? Saldo devedor do veículo. Isso aqui também é muito comum. Então, eu tenho lá um veículo de R$300 mil e 150 mil eu financiei, tá certo? Eu olho o saldo devedor no momento, saldo devedor no momento está lá, R$150 mil. Então, você vai registrar isso lá no passivo, lá como dívida. Saldo devedor do imóvel, idem, né? A mesma coisa, ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Imagina que você tem um imóvel no valor de R$1 milhão, 400 mil de financiamento e os 600 mil você já pagou do imóvel, tá certo? Você registra o imóvel aqui em residência própria, então tá aqui R$1 milhão o valor dele, tá certo? Eu tenho um saldo devedor de 400 mil, tá certo? E aí, de tabela, o que vai acontecer? 1 milhão menos 400 mil vai dar um saldo positivo só do imóvel, né? De 600 mil aqui no patrimônio líquido, tá certo? Porque 600 mil é o que é seu de fato.
O resto é dívida, esses 400, é do banco. Legal? E o seu imóvel vale a soma dos dois. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Então, se você pegar todos os seus bens, tirar todas as dívidas, o que sobrou é o patrimônio líquido. E aí, esse patrimônio líquido vão ser os investimentos, vão ser as participações societárias, vai ser a parte que realmente é sua, né, dos imóveis e tal, tá certo? Aí a gente tem, só que o patrimônio líquido é o que a gente chama de resultado residual. Por quê? Porque é ativo menos passivo. Quando você fizer lá os bens totais menos as suas dívidas, você vai chegar no patrimônio líquido. Beleza. Conceitualmente, algum problema? Tá tranquilo? Vocês vão ver que quando a gente fizer exercício, vai ficando mais claro, né, a aplicação de fato disso aqui. Vamos falar um pouquinho do índice de cobertura, né, que é um índice que vocês têm que conhecer. Por quê? Porque ele tem a ver com o fundo de emergência, né? Então, olha só, o índice de cobertura, ele é o fundo de emergência, que é isso aqui, tá? Isso aqui é sinônimo de fundo de emergência. Ativos líquidos de curto prazo, dividido por despesas mensais. Então, imagina que quando eu olho aquela grana que poderia ser transformada em caixa, sem dificuldade alguma, que ela tem uma boa liquidez e não tem risco. Então, eu consigo vender no preço de mercado, as coisas do jeito que está. Fundo DI, né? Aí você soma lá o que tem de fundo DI, soma o que tem de CDB liquidez, né? Soma o que tem de Tesouro Selic, né? Soma tudo isso aqui, tá certo? Você divide pelas despesas mensais. Então, imagina uma família que tem despesas mensais aqui de 20 mil reais, tá certo? Você soma essa bagaça toda, tem 200 mil reais aqui, que é ativos líquidos de curto prazo. Divide pela despesa de 20 mil, você vai ter aqui, ó lá, 10. Tá certo? O que é esse 10? É o seu índice de cobertura. Esse 10 é 10 meses. Ou seja, deu ruim para essa família, secou a fonte, zerou a renda. Essa família aguenta 10 meses de despesas com o seu fundo de emergência. Tá bom? Então, o índice de cobertura é isso, é quanto que a família aguenta com esse tempo aí, com essa renda aí. Desculpa, com esse fundo em relação ao que ela gasta. Beleza? Muito bom. Vamos falar de um outro índice, que é o índice de endividamento. O índice de endividamento, você pega todas as dívidas e divide pelo ativo. Você tem que lembrar, ele é passivo sobre ativo. E vai falar qual é o percentual de tudo que você tem que, na verdade, não é seu. Né? Então, olha só, imagina que você, quando você pega lá o financiamento do AP, financiamento dos carros, o que você está devendo, tal, soma tudo, deu lá 100 mil reais. Tá certo? Aí, quando você vê todos os bens que você tem, você chega lá a 1 milhão. 1 milhão em bens. Pô, 10%. Tá certo? Ou 0,10. Às vezes você vai ver a resposta em porcentagem, às vezes você vai ver em decimal, tá? 10% ou 0,10. Esse é o índice de endividamento. Legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês o formulário. Formulário CFP. Só para vocês verem o que está pronto, que vai estar pronto para vocês lá, né? Ó, índice de cobertura, ativos de curto prazo sobre despesas mensais. Precisa decorar? Não precisa. Índice de endividamento, passivo, tá certo? Passivo exigível, né? Acho que esse é de exigível, sobre o ativo total. Beleza? Então, também não precisa ficar esquentando a cabeça decorando, porque vai estar lá para vocês. Legal? Índice de liquidez corrente é ativo circulante sobre passivo circulante. Carecão, o que é ativo circulante? O que você está falando aí? Esse ativo circulante, ele é o ativo de curto prazo, tá certo? Então, é o ativo de curto prazo sobre o passivo circulante, que é passivo de curto prazo. Então, imagina, quanto que eu tenho que é fundo de emergência, que é o fundo DI, que é aquilo que eu posso resgatar rapidão, 100 mil reais. Beleza. E eu tenho a fatura do cartão de crédito, que é a única dívida de curto prazo que eu realmente tenho, 10 mil reais.
100 sobre 10 vai ser o meu índice de liquidez corrente. Legal? Quando a minha mão fica levantada, ó lá, ele coloca lá, esse zoom, ele quer ser muito inteligente, ele mais atrapalha do que ajuda com isso, mas tudo bem. Vou mandar tirar esse reconhecimento. Fala, Leandrão! Você acho que levantou a mão de propósito, né? Foi mesmo. Tudo bem, professor? Beleza, e você, mano? Beleza. Professor, deixa eu perguntar, esse passivo de curto prazo, um exemplo é a fatura de cartão de crédito, então. Isso. Sempre quando eles colocarem lá como fatura de cartão de crédito, porque eles colocam, acho que depois você vai passar aquele fluxo, né, para a gente colocar lá o que é ativo, o que é despesa, e eles colocam geralmente a fatura mesmo, né? Então a fatura a gente coloca como curto prazo. Isso, exatamente. E se eles falarem alguma outra coisa do tipo dívida de tanto vencendo na data tal, você vai considerar também. Cá para nós, né? Se você parar para pensar, o que na prática, né? A gente que mexe com isso na prática, a gente sabe que a coisa é um pouquinho mais complicada. Por exemplo, as parcelas do financiamento imobiliário que estão vencendo nos próximos 6 meses. Na minha visão, também é um passivo de curto prazo. Pô, vou ter que pagar essas parcelas no curto prazo, tá? Mas a prova da Planejar nunca falou nada sobre isso. Se falar, vai ter que deixar claro, parcelas de financiamento vencendo no curto prazo, tanto, mas fique esperto, porque se eles derem essa deixa, que eles querem que você coloque como passivo de curto prazo, tá bom? Eles nunca entraram nesse nível de detalhe. Mas assim, a gente forma, a minha ideia é sempre formar vocês, não na decoreba, para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, se vier com algum papo desse, já esteja preparado, que é porque eles estão querendo dizer isso. Nunca falaram nada, tá? Fechado. Obrigado, professor. Valeu. Beleza? Então, olha só, aí tem aqui uma relação capital de terceiros, capital próprio, que eu não me lembro de ter caído nenhuma vez na prova, mas se cair, você já sabe, né? Capital de terceiros é o passivo, tá vendo aqui? É quanto está se devendo sobre o patrimônio líquido. O que cai é o índice de endividamento, que é aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouquinho, que fala, né? O índice de endividamento fala sobre as dívidas dividido pelo ativo total. Beleza? Então vamos voltar aqui. Muito bem. Professor, e capital de terceiros é empréstimo, né? Ou não? Isso, É exatamente. empréstimo, né? Beleza. Exatamente. É dívida, Fechou. Valeu. tá bom? E aí, bom, acabei falando desse porque eu mostrei a fórmula, né? O índice de liquidez vai ser isso, né? O ativo de curto prazo dividido pelo passivo de curto prazo é uma forma tranquila de se calcular e está lá no formulário de vocês. Beleza, vamos começar a trabalhar aqui que as coisas vão ficando mais claras. Olha só. Uma família possui a seguinte situação patrimonial e financeira. Renda líquida com salários de 800 mil. Já falou que é anual, beleza. Qual que é a grande sacada para você não errar esse exercício? Você vai marcar com a letra R tudo que é renda ou receita, você vai marcar com a letra D tudo que é despesa, você vai marcar com a letra A tudo que é ativo, você vai marcar com a letra P tudo que é passivo, tá certo? Então vem aqui e já marca. Isso aqui é letra R, né? Afinal de contas é renda, pô. PGBL com saldo líquido de 150 mil e aportes anuais de 20 mil, tá certo? Isso aqui eu não considero para nada, não vou usar para nada, mas o PGBL com saldo de líquido de 150 mil eu considero. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um ativo, concorda comigo que é um ativo? Afinal de contas, eu já acumulei essa grana ela está lá disponível para mim, né? Faz sentido eu usar esse dinheiro? Não, geralmente é um investimento de longo prazo, mas se eu por algum motivo precisar resgatar, eu vou resgatar. Então, é um bem que eu possuo, beleza? Então, você marca lá como ativo, fechou?
2 veículos financiados no valor de mercado de 100 mil. O que é isso, pessoal? Me ajuda aí, vai, vamos junto. Ativo. Ativo. Mas não está financiado? Sim, mas é ativo, né? Conta Seria uma patrimonial. dívida nesse caso, né? É isso aí. Não fica em É uma dúvida. despesa, né? Exatamente. Olha só, é ativo. Um pedaço desse ativo me traz dívida, mas isso tem que ser tratado em outra linha aqui dessa informação, tá certo? Por enquanto, o que eu sei é que eu tenho ativos de 100 mil aí em termos de veículos, tá certo? Tá certinho. Financiamento imobiliário de 800 mil, isso. Passivo. Passivo. Perfeito. Então é P de passivo, que eu estou devendo. É um financiamento imobiliário, é um passivo que eu tenho para com a instituição financeira. Imóvel com valor de mercado de 1,6 milhão. Ativo. Ativo. Ativo, perfeito. Casa de praia no valor de 900 mil. Ativo. 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 Financiamento de veículos no valor de 70 mil. Passivo. Passivo. Então, olha só, isso aqui conversa com isso aqui. Tá vendo? O veículo vale 100 mil, registra no ativo. O financiamento é de 70 mil, saldo devedor, estou devendo 70 mil. Ou seja, na prática mesmo, o que eu tenho de patrimônio líquido de veículos é 30 mil, mas isso não vem ao caso aqui, tá? Para a sistemática do nosso exercício. É só para que a gente entenda o que está acontecendo. Gastos com educação no valor de 80 mil anuais. 82 mil anuais. Despesa. É uma despesa, então põe a letrinha D lá, tá certo? Despesa. Gastos com cartão de crédito no valor de 220 mil anuais. Despesa. O nome já diz, né? Despesa, gasto. Seguro com automóveis no valor de 8 mil anuais. Despesa. É uma despesa, afinal de contas, eu tenho esse gasto, né? Gasto e despesa, quando a gente fala contabilidade de custos na empresa, são coisas diferentes. Aqui, na família, são sinônimos, tá? Só para a gente alinhar vocabulário. Seguros residenciais no valor de 4 mil reais. D. Isso. Tudo que é seguro, pessoal, é despesa. Fiquem tranquilos. Porque tem gente que pode pensar, putz, mas se der um sinistro, eu vou ter um resultado bom. Pois é, se der sinistro, mas aí é probabilístico, então não entra no mérito, né? Numa situação normal, é um gasto que você tem para poder dormir em paz, tá certo? Então você parte do pressuposto que é despesa e ponto. Ô, professor, Oi, posso fazer uma pergunta? Já que você deu a deixa aí do sinistro, manda bala. já caiu assim alguma coisa assim, tipo, sinistro de automóvel, Não ou nunca caiu. entrou? Não caiu, né? Não caiu que tenha acontecido o sinistro, tá? Mas o que caiu foi o valor da cobertura, né? Então tinha lá, seguro de vida com cobertura de 1 milhão de reais. E aí, putz, você tá nervoso, você tá naquela correria, e teve gente que considerou como ativo esse 1 milhão de reais. Então, é você contar com o sinistro e ele não aconteceu, você entendeu? Então, Entendi. e o que eu faço, Felipe? Você não faz nada, você não faz nada. É tipo a informação lá do aporte em previdência, por exemplo, né? Desconsidera a informação. Exatamente. Que eu nem tinha visto aqui, mas é o próximo que está aqui, né? Seguro de vida no valor de 5.200 e cobertura de 1 milhão. Beleza. Boa. Despesa, isso aqui, tá certo? Isso aqui é nada. Essa Ok? cobertura, professor, pode deixar para o módulo 6 lá, né? Para ver como é que vai dividir na sucessão. Exatamente. Ainda mais a de vida, né? Gastos com saúde no valor de 60 mil anuais. Despesa, né? Vai na toada dos gastos aqui. Fundo DI no valor de 50 mil. O que é isso? Ativo. Ativo, beleza. Investimento em ações no valor de 300k. Ativo. 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 Dividendos recebidos no valor de 15 mil anuais. Renda. Isso é renda.
Fatura fechada no cartão de crédito no valor de 20 mil. Despesa. Curto prazo de despesa. Tem certeza que é despesa? Opa, É. é Falou. assim. A despesa, ela já não está aqui, ó. Gastos com cartão de crédito de 220 mil anuais. Então, eu já registrei o que eu gasto no cartão de crédito. Só que está dizendo aqui que eu estou devendo 20 mil desse mês aqui, que é a fatura fechada. Tá É certo? um passivo circulante. Exatamente. É um passivo e indo mais a fundo o que você falou, passivo circulante. Então, cuidado, tá? Isso aqui é passivo. Legal? E toda a prova cai porque a banca sabe que isso pega muito os alunos. Então, precisa saber diferenciar um de outro, tá? Parcela de financiamentos imobiliários e de veículos no valor de 170 mil. Aí é despesa porque fala parcela, né? Não é o saldo. Exatamente, exatamente. Então, é o que você gasta por ano em juros mais amortização, né? Você vê, né? Se a gente for a rigor, só os juros deveria ser despesa, porque a amortização você está formando patrimônio. Mas não vamos brigar com a questão, tá? Não quero ser mais real que o rei aqui. Então, a gente considera despesa porque essa é a jurisprudência lá da Planejar, tá? Rendimentos líquidos sobre investimento no valor de 5 mil anuais. Receita financeira. Isso é receita, né? Porque é uma graninha a mais que entra, tá certo? Então, isso compõe a renda da família, legal? Então, aí, o que você tem que fazer? Você vai somar primeiro, todos os ativos, você vai somar todos os passivos, fica fácil assim, porque você já vê aqui Dzinho, né? Pô, aqui é despesa, então você sai somando tudo que é D. Aqui, primeiro, todos os As, então você sai somando tudo que é A aqui, tá bom? Todos os R's, né? Todas as receitas e todas as despesas, tá? Então, aí não tem jeito, você tem que sair consolidando. Toma cuidado, né? Porque, como eu falei, não sei se todos estavam quando eu falei, tem ficado mais fácil. O pessoal tem colocado menos itens nas últimas provas, tá? Mas toma cuidado para você não esquecer de somar alguma coisa, não errar por besteira, tá? Depois que você fez isso, fica fácil, né? Por quê? Porque olha só, gente, quando a gente pergunta o patrimônio líquido da família, pô, o patrimônio líquido da família, lembra só, é o ativo, né, menos as despesas, tá certo? Não, despesas não, menos o passivo, tá certo? E aqui você vai ter o patrimônio líquido. Então, é um menos o outro, legal? Então, se você pegar aqui, né, se você totalizar os ativos, você vai ver que os ativos que os azinhos, né, que a gente teve lá, é de 3 milhões e 100 mil, tá? E os passivos? Os passivos lá, as dívidas, são de 890 mil, tá? Então, se você somar os azinhos, somar os pezinhos, você vai ter isso. Bom, aí fica fácil, né? Porque o PL, ele é ativo menos passivo, o PL vai dar 3 milhões e 100 mil menos 890 mil, tá certo? Isso aqui vai dar 2.200, né? 2 milhões e 200 mil, tá certo? Beleza? E aí você marca a alternativa D, ok? Então, perceberam que você tem um primeiro desafio que é interpretar o que é cada coisa, um segundo desafio que é fazer a conta sem errar. Às vezes, na pressão do tempo, você faz rápido, tal, pode errar. Então, toma cuidado com isso. Passado isso, as questões mesmo não são difíceis. Olha a próxima. Considerando os dados denunciados, qual o resultado anual da família? Bom, se por um lado o meu patrimônio líquido era ativo menos passivo, o resultado ele vai ser receita menos despesa. Então, se você totalizou todo o R, né? O R totalizado, gente, se você somar todos aqueles Rzinhos lá,
dá 820 mil. Se você somar todas as despesas, todos os Ds, dá 549.200, tá certo? E aí fica fácil, então. Você vem aqui, 820 menos 549.200, tá certo? Isso aqui vai dar 270.800, beleza? 270.800, alternativa C. Ok? Muito bom. Vamos seguir adiante aqui. Considerando os dados do enunciado, qual é o índice de poupança da família? Essa fórmula não tem, né, de índice de poupança. Não tem lá no formulário. Então, você tem que interpretar, tem que lembrar do conceito. Pensa comigo. Se eu tiver um índice de poupança de 10%, quer dizer que eu consigo poupar 10% da renda, ou não é? Não faz sentido que assim seja? Então, o índice de poupança é sempre um percentual da renda. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Para calcular o índice de poupança, eu vou pegar o meu investimento, né? Que eu vou até fazer mais direto, né? O meu resultado, certo? Sobre a minha renda. Por que o meu resultado? Porque pensa comigo, se eu faço receitas menos despesas, chego num resultado anual, isso quer dizer que aquele meu superávit ou aquele meu resultado, ele está disponível para ser investido. Está disponível para se poupar, tá certo? Então, poupança aqui não tem nada a ver com a caderneta de poupança. É o que eu consigo poupar, o que eu consigo investir. Então, como é que eu faria esse cálculo aqui? Pega o resultado que a gente calculou, né? O resultado é 270.800, né? E você vai dividir pelo total da renda. A renda era 820 mil. 820 mil, tá certo? Quando você fizer essa conta, você vai ver que dá 33,02%. 33,02% é a minha alternativa A. Beleza? Tá tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Deu uma flutuada aqui, uma piscada. Tudo certo. Ah, então tá bom. Boa. Vamos para a próxima aqui. A próxima diz o seguinte. Considerando os dados denunciados, qual é o índice de cobertura da família? Então, lembra, se você vier aqui no formulário, né, você tem o índice de cobertura, tá vendo? Ativos de curto prazo dividido pelas despesas mensais. Então, a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste aí, porque a gente calculou a despesa anual, a gente não tem as despesas mensais, né? Mas é bem tranquilo de fazer, tá certo? Então, olha só. Primeira coisa aqui, então vamos só colocar o índice de cobertura, ele vai ser os ativos de curto prazo sobre despesas mês, tá certo? Despesas mensais. Legal? Ativo de curto prazo, o que vai ter? Não sei se vocês se lembram, né? Mas a gente olha no que tinha de ativo de curto prazo, a gente enxerga o fundo DI de 50 mil, né? A gente não enxerga mais nada aqui, tá certo? O professor, e o 300 pau aqui de ações? Não, isso aqui não é de curto prazo, né? Então não dá para considerar curto prazo aqui. Tem mais alguma coisa de grana mesmo? De grana? Não tem nada, né? Então, investimento em ações, não falamos nada de investimentos em renda fixa com liquidez, tá vendo? Não tem nada. Então, só o que sobrou foi, de fato, aqueles 50 mil do fundo DI, beleza? Então, ativo de curto prazo vai ser isso. Então, é esse que a gente vai colocar aqui, 50 mil. E qual que é a despesa mensal desses caras aqui? Bom, aí eu preciso pegar a despesa anual, despesa mensal, ela é a despesa ano, tá certo? Dividido por 12. E quanto é que é a despesa anual? Vamos voltar lá para a gente achar?
Tá aqui, ó. 549.200. Então, pega o 549.200 e divide por 12, tá certo? Você vai calcular um valor médio. A gente sabe que mês a mês flutua, mas na média é isso aí. Vai dar 45.766,67. Legal? Muito bom. Então, você põe aqui 45.766,67. Rapaz, olha só, hein? Vai dar baixinho o negócio. Vai dar 50.000 dividido por 45.766,67, né? Deixa eu fazer aqui. 50.000 dividido por 45.766,67. 1,09. Ok? 1,09. 1,09. Esse é o índice de cobertura. O que é esse 1,09? É 1,09 mês. Tá certo? O que vocês acham desse índice de cobertura? É baixo, né? Baixo pra caramba, né? Baixo pra caramba, né? Você tem um mês aí que os caras aguentam com a liquidez que eles têm hoje. Então, poderia, né, ter alguma sofisticação nessa questão, você fazer uma avaliação desse índice de cobertura e até sugerir alguma realocação de capital, né? E aí a gente vai ver uma outra questão que fala sobre isso. Nada impediria que se juntasse aquela outra questão que a gente vai ver daqui a pouquinho com essa daí, né? E aí teria algumas sugestões, por exemplo, aumentar o investimento no fundo DI, ou fazer uma transferência de uma parte que está alocada em ações para um CDB liquidez diária e assim por diante, tá? Muito bem. Então, poderia até já cair uma vez o seguinte, né? Se o índice de cobertura fosse ser transformado em 3, quanto que teria que ser o fundo de emergência? Vocês conseguem visualizar como faz essa conta? Pode repetir, professor? Não escutei, desculpa. Seguinte, imagina que eles dissessem, o índice de cobertura tem que ser transformado em 3. Ele é 1,09, mas ele deveria ser igual a 3. Qual deveria ser o valor dos ativos de curto prazo para a realidade dessa família? É só você pegar os 45.700, multiplicar por Isso, 3. exato. Você multiplica por 3, aí vai dar uns 135 e não sei o quanto, 136 pau aqui. 136 pau de fundo de emergência aguenta 3 meses de despesas aqui, tá? Então, é exatamente isso. Então, a conta inversa já aconteceu. Às vezes, o cara fala, a gente tem uma meta que o índice tem que chegar a tanto. Quanto que tem que ser, por exemplo, aí, como eu falei, o ativo de curto prazo. Se você entendeu a lógica, você chega fácil, tá bom? Muito bom. Considerando os dados do enunciado, qual é o índice de endividamento da família, né? Lembra que você não precisa se preocupar, porque você vai chegar lá na prova e vai estar disponível para você lá no formulário, né? O índice de endividamento. Tem que saber o que significa as letras, né? Então, olha só, P sobre AT quer dizer que é o passivo exigível, tá certo? Sobre o ativo total. Legal? Então, como é que você vai fazer esse cálculo aqui? Você vai pegar tudo que é exigível, né, o passivo que tem essa família, tá certo? E aí, olha só. Onde é que eu calculei o pezinho? Foi aqui, né? 890 mil, tá certo? Então, você vai pegar o 890 mil e vai comparar com 3.100.000, tá certo? 890 mil com 3.100.000. Legal? E aí você vai chegar nesse valor aqui. Esse valor é 0,29, ok? Ou 29%. Qual que é o significado econômico disso? É que de tudo que a família possui, 29% está financiado por dinheiro de terceiros, por capital de terceiros. Essa que é a ideia, tá? Então, quanto maior for isso daí, maior é o risco que essa família tem, né? Então, 0,29 é o que você teria que ter marcado aqui. Beleza, legal.
Vocês veem, né, gente? Não é difícil, né? Equacionou legal esse bagulho aqui, ó. Fez direitinho as letrinhas no lugar certo, fez a soma direitinho, vocês não vão errar na prova. Volto a falar, não sei se todo mundo estava aqui quando eu falei. A banca erra muito isso aqui, tá certo? Então, deixa como última questão que você vai resolver do módulo 1, tá certo? Não fica perdendo tempo, não bate, e aí o tempo está passando, deixa como última. Fez uma vez, não bateu? Checa, faz de novo, fez 2, 3 vezes, não está batendo, você tem módulo 2 para fazer, tá certo? Aí você dá aquele chutão com categoria e manda bala, ok? A nossa expectativa é que os caras agora estão acertando a mão. Então, não acho que a gente vai ter aquele terror todo que teve há 2, 3, 4 provas atrás, tá bom? Então, essa questão que eu estava falando aqui para vocês, né? Olha só. Um casal, ele possui renda mensal de 35 mil e um resultado financeiro mensal de 5 mil, né? Então, já dá até para saber o índice de poupança. Se eles estivessem perguntando o índice de poupança, 5 mil sobre 35, tá certo? Que dá um sétimo, né? Dá esse valor aí. Isso quer dizer que dos 35 mil, 5 mil os caras conseguem poupar. Ambos possuem empregos na forma CLT e não possuem qualquer reserva de emergência com liquidez, tá? Então, não tem reserva de emergência. Isso é mais comum do que a gente imagina nas famílias, viu? O patrimônio do casal se restringe a bens em uso. Qual opção seria mais adequada a esse casal na constituição de um fundo de emergência? Legal? Então, vamos lá. Você tem lá, alternativa A. Constituir gradualmente o fundo de emergência de 120k investidos em LCIs e em LCA, visando reduzir o impacto tributário. O que vocês acham dessa alternativa? Não, Não. Por que não? Qual é o problema dela? falta de liquidez, né? Liquidez. Exatamente. Então, aqui não é uma questão de maximizar a alocação do ponto de vista tributário. Fundo de emergência é liquidez, tá certo? Liquidez e baixo risco de mercado / crédito, tá? Constituir gradualmente o fundo de emergência de 120 mil, investidos em NTNBs com vencimento de 2050. Não. Por que não, Priscila? Caraca, 2050, se ele tiver marcação a mercado, ele perde dinheiro igual não sei o quê. Se É isso precisar do aí. dinheiro antes. Então, o quesito liquidez passou, porque poderia vender no Tesouro Direto, mas vai saber a que preço, né? Então, fundo de emergência não pode estar com esse tipo de oscilação que você venha precisar, porque às vezes é uma marcação a Às mercado, vezes pode ter resultado muito bom, mas não é pois sempre é, que isso acontece, né? que às vezes é uma marcação a mercado que te leva lá para baixo, mas se você segurasse, depois ia reverter. Mas se é fundo de emergência, não dá para segurar porque você precisa do dinheiro. Então é exatamente o mesmo caso do fundo das ações que a gente falou antes. Certíssimo, é isso aí. Constituir gradualmente o fundo de emergência de 120 mil, investidos em CDBs de primeira linha com liquidez diária. Aí Boa. tá certo, Aí né? tranquilizou. Liquidez diária eu acho fantástico. Esse é bom, né? Esse é bom. Constituir gradualmente o fundo de emergência de 600 mil, com fundos DI de baixa taxa de administração, né? Essa parte aqui tá Pesou a mão boa, nos né? 600 mil, né? Isso aqui é um exagero, né? Porque os caras são CLT e tal, você vai colocar aí, mais ou menos, ó, despesa familiar é 30 mil, né? Porque se sobra 5 mil, despesa familiar é 30 mil. Você vai colocar aí 20 meses de fundo de emergência, é um exagero, tá? Então tá errado. Ainda mais que os caras são Professor, CLT e tal, enfim. Pode falar. Mais uma aqui para reserva de emergência, se eles quiserem linkar, o fundos não vai ter o FGC, né? Não vai ter o fundo garantidor de É, crédito. pois é verdade. O que acontece, né? O fundo DI, tirando os fundos DI crédito privado, que é uma classificação bastante específica, mas geralmente um fundo DI, o
que busca o 100% do CDI, ele tem uma pulverização boa o suficiente dos CDBs, tem bastante título público, então dificilmente você vai ter uma posição em esses bancos menores, né, ou uma debenture, dificilmente você vai ter uma posição nesses fundos que ultrapasse de 3 a 4% do total do fundo, né? Então isso tranquiliza um pouco a gente. De todo jeito, o seu ponto é relevante. A Planejar, ela considera como um ativo para investimento de fundo de emergência, tá? Então, em princípio, para a questão de prova, você considera como uma opção, tá? Mas, de Sim. fato, é algo a ser observado. E os fundos DI têm também, por norma, essa pulverização, né, com bastante título público, sem ser os créditos privados que tomaram os tombos da Americanas, Isso, né, isso. alguns. Isso daí até deu uma vez, o primo rico lá, ele estava recomendando a galera a fazer fundo de emergência com fundo crédito privado, acho que era uma parceria lá que ele teve com não sei o que, a galera caiu matando. Eu lembro o pessoal da Empíricos, que não se dava muito bem lá com o primo rico aí descendo a lenha, e com razão descendo a lenha nesse momento, né? Porque, putz, você pode ter um problema forte. Aí a gente teve, né, uns fundos crédito privado que tinha debenture lojas americanas, que deu cota negativa aí numa porrada de dias. Mas enfim, são detalhes, tá? Não se preocupa com isso para a prova, porque não vão colocar algo assim. Fala, Felipe. Professor, assim, eu sou leigo, né, ainda nessa parte de reserva de emergência e tal, mas esse valor não seria um pouco baixo pro, né, porque assim, o que eu entendo como estabilidade, né, de emprego, a mera CLT já é uma estabilidade de emprego e tal, porque eu calcularia uma reserva de emergência, não, a reserva de emergência baseada nas despesas, né? Na despesa. Ah, não, beleza. Mesmo assim, eu vou meio na sua linha, né? Eu tenho recomendado, ainda mais uma economia tão em transformação como a gente vive hoje, né? Que a estabilidade está cada dia menor. Eu geralmente, para mim, reserva de emergência é de 6 meses em diante, tá? Que está dando 4 meses das despesas. Então, eu acho pequena também, mas a questão estava assim, não vou ficar brigando com a questão, tá? Tá dando quanto? Desculpa. Tá dando 4 meses, né? Porque, ó, a despesa dos caras não é 30 mil, eles ganham 35, eles têm 5 mil de superávit, de resultado financeiro, concorda? Então, isso quer dizer que eles têm 30 mil de gastos, tá certo? Uma reserva de 120, quer dizer que 120 mil dividido por despesa mensal de 30 mil dá 4 meses aqui, Ah, tá. Eu beleza? calcularia pelo menos uns 6 aí, né? Eu também sou dessa linha, mas para Mas para nossa planejar é questão, 3 a 6, né? para planejar, se eu não me engano, até no material dele está de 3 a 6, né? Mas eu discuto isso um pouquinho. Mas, assim, você tem que pensar que nunca você vai errar uma questão porque você achava que era 9 e, na verdade, era 6 meses, tal. Nunca. O que vai ter é algo, assim, totalmente discrepante que você Ah, elimina, tá certo? E o resto vai estar dentro de uma margem aí de 3 a 6, mas que pode chegar até 12, tá? beleza. Beleza? Muito Professor, bem. só um tema, saldo de FGTS seria ativo longo prazo ou algo assim. É uma Seria. como é? É um ativo sem liquidez, mas é um ativo, né? Uhum. Até tem liquidez. Vocês já viram essas propagandas aí de que você adianta lá você recebe uma grana, né? E aí depois o seu saldo do FGTS fica como garantia a uma taxa de juros assim abusiva, absurda. Mas são excrescências do mercado, né? No fundo, é um ativo de baixíssima liquidez. Vamos lá. Vamos falar de crédito consignado? Muito bem. Então, por quê? Por que a gente vai falar disso, né? A gente vai falar disso pelo seguinte: se você parar para pensar, quando a gente faz a análise financeira de uma família, a gente olha para os bens, né? Nessa parte de bens tem aqui investimentos, tá certo? Módulo 2, a gente fala em como investir adequadamente. E aqui no módulo 1,
a gente fala sobre a saúde financeira da família. Então, tem as dívidas. Só que tem aí aqueles caras que são descontrolados financeiramente, que quando você vai ver, o cara tá pagando aqui R$80 mil de saldo devedor no cheque especial, né? E aí o cara tá se quebrando todo. Por quê? Porque ele está no rotativo do cartão de crédito, ele está no cheque especial. E como vai fazer um planejamento financeiro adequado, pagando juros altíssimos aqui? Esse cara quebrou, né? Não tem jeito. Às vezes vem os caras aqui, geralmente amigo, conhecido, né? O cara chega aqui, eu vou ver, o cara tá devendo, soma lá os cartões de crédito, soma conta no cheque especial, o cara tá devendo R$80 mil. Primeira coisa que eu recomendo pro cara é para de pagar tudo, para agora, né? Aproveita uma renegociação aí no futuro, você vai ficar com o nome sujo? Vai, só que o cara não pode ser bancário, por exemplo, né? Então, porque assim, o cara entrou numa Então, tchau, bola. trabalho no banco, né, Felipe? Como é que é? Senão, tchau, trabalho no banco, né? Se ficar com um problema no Serasa, sem pagar dívidas. Exatamente, por isso que depende muito de cada um, né? O ideal é você nunca cair numa situação como essa, mas às vezes a pessoa não está nem mais raciocinando, né? Por conta do tamanho da dívida. Enfim, isso não vem ao caso aqui, mas essas questões que aparecem, né? Você tem lá no finalzinho do módulo 1 uma série de produtos de financiamento, produtos de crédito para a pessoa física, que entram aqui no nosso grande objetivo de minimizar o custo financeiro dessas dívidas. Por isso que a gente estuda isso no módulo 1, tá? E aqui vai falar sobre crédito consignado, né? E sobre crédito consignado, o que a gente vai olhar? Olha só, é uma modalidade de empréstimo em que desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do tomador de recursos. Está correto, né? Isso é crédito consignado, né? Tá certinho. Aí vem o conceito de margem consignável. A margem consignável é o valor máximo da remuneração recebida que pode ser comprometida com o empréstimo consignado, e o seu limite é de 30% da renda líquida. Tá certo isso aqui? Aumentou para 33? Não É sei, eu lembro de ter 35, não? aumentado. 35, 35. 35? A Então o percentual tá bom. legislação lá de 2015 fala que é 35. Bolsonaro aumentou isso para 40 em 2022, se eu não me engano, né? Uau. Existe a abertura para, dependendo do regime, se você é servidor público, pode ser até 45, tá? Então, uma coisa é verdade, 30% não é. A Planejar não está cobrando mais isso aqui, porque você tem diferentes valores para diferentes regimes de contratação, servidor público, CLT, assim sendo. Então, o que você tem que saber é que a margem consignável é isso, e não é 30% o limite máximo, tá? Então está errado. Primeira parte aqui da afirmação está certa, mas o 30% está errado, ok? E 3. No cartão consignado, o valor mínimo da fatura pode ser descontado automaticamente do salário ou benefício INSS. Essa modalidade possui taxas mais baixas que os cartões de crédito tradicionais. Está correto, né? Então, ó, a instituição financeira acaba tendo uma garantia maior e, portanto, as taxas cobradas elas são menores mesmo. Legal? Então, corretas aqui 1 e 3, marca a alternativa C. Beleza? Muito bem. Aqui tem uma questão muito clássica sobre leasing versus CDC, né? Então, você precisa conhecer aqui as características do leasing. Olha só. Lembrando que o leasing, ele é uma operação interessante na medida em que não tem IOF, tá? Isso é legal. E dá a opção ao arrendatário, né, de optar por ficar com o bem no final do contrato. Então, a gente precisa lembrar dessas situações, porque são situações normalmente cobradas na prova. Olha só, é um contrato através do qual, né, a arrendadora, empresa que dedica a exploração do leasing,
adquire um bem escolhido por seu cliente, que é o arrendatário. Em seguida, aluga este último por um prazo determinado. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. Tá correto isso aí? Não esquece de uma coisa, arrendatário é o cliente, arrendador é o banco que tem aquela carteira de arrendamento mercantil, tá certo? E é isso mesmo, né? Porque olha só, o banco é o proprietário. Entretanto, como a posse é do arrendatário, quando você tem um leasing chamado leasing operacional, vai para o balanço, inclusive, do cliente, né? Porque a posse é dele, tá certo? Então, tá correto isso aqui. Ao término do contrato, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, né? Então, o cliente pode renovar por mais um período, por devolver o bem arrendado à instituição, né, ao banco, ok? E o banco pode exigir ao arrendatário, no contrato, a garantia de um valor residual. É isso aí. Agora, entre as escolhas do cliente, ele pode renovar por mais um período, pode devolver o bem arrendado, tá certo? Ou adquirir o bem, pelo valor de mercado ou por um valor previamente definido no contrato. Tá certo isso daí? Tá certinho, é assim que funciona. Lembra disso que eu vejo que o pessoal esquece. Pode renovar por mais um período, tá certo? O leasing pode ser renovado por mais um período. Ou então, você devolve o bem, ou ainda você paga o valor residual daquele bem. E esse valor residual pode ser valor de mercado, pode ser um valor pré-combinado, vai depender do contrato de arrendamento mercantil que foi feito. Ok? E a 3 fala do IOF. Lembra de uma coisa, leasing não tem IOF, ok? Pode ser, e leasing financeiro também não tem IOF. Leasing não tem IOF, ok? Não importa qual seja a característica, o leasing não tem IOF. Então, 1 e 2 estão corretas, alternativa B. Ok? Beleza? E aqui a gente vai falar sobre BNDES, olha só. São financiados pelo BNDES os investimentos destinados a... E aí a gente vai ter algumas opções aqui, né? Implantação, expansão, modernização, ampliação e recuperação da capacidade produtiva de empresas. Perfeito, tá correto. Você tem programas do BNDES para isso, né? A 2. Cuidado quando você vê palavrinhas do tipo essa aqui, exclusivamente. Putz, geralmente não é, né? Produção e aquisição de máquinas e equipamentos destinados exclusivamente ao setor agropecuário. Claro que não, né? Não diz respeito só a esse setor. Produção e aquisição de máquinas e equipamentos importados. Aqui, cuidado, né? Às vezes o pessoal confunde, né? Porque você tem que fazer a nacionalização do equipamento antes, beleza? Mas você pode utilizar um programa do BNDES para adquirir uma máquina importada, desde que passe por essa etapa, que é a etapa de nacionalização, tá? Mas está correto isso aqui. Então, 1 e 3 estão corretas, tem que marcar a alternativa C. Muito bem. Bom, aqui sim que fala leasing versus CDC, né? Vamos ver aqui? Vou deixar vocês pensarem nessa daí, manda bala, vamos lá. Primeira frase aí, tá certa? Vou marcar Pô, aí mas errado. não foi módulo 5 ainda, né? Tudo bem. Não, não. Mas imagina, cara, nem a pau você vai poder declarar isso aqui no imposto de renda. Claro que não. A 2. As operações de leasing permitem pagamento antecipado a qualquer momento durante a vigência do contrato? Não, tem Não. um prazo mínimo aí, né? Que, aliás, eu estou tentando puxar nessa minha cabeça com um pouco cabelo, mas eu não estou lembrando qual que é esse prazo mínimo, tá? Mas tem um prazo mínimo aí do leasing para você
ter o pagamento antecipado, tá? Depois eu vejo aqui, eu mando para vocês lá no grupo. Então tá errada 2. 3. E aí? Errado. Errado, né? A gente já falou sobre isso, né? Não tem, né? Não tem IOF o leasing, então tá errado. Bom, aí já ficou meio fácil, né? Porque se estão tudo errado essas daí, teria que ser a alternativa D, que diz que a 4 está certa, né? Vamos ver se está certa mesmo. Ao término do contrato de leasing, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, boa, por devolver o bem arrendado ou por adquiri-lo pelo valor de mercado ou um valor, putz, é isso mesmo, tá correto. Alternativa D de deu certo. Professor, o prazo mínimo é 2 anos 2 anos? para Boa. bens com vida útil até 5 anos e 3 anos para superior de 5 anos. Tá. Então, bens que têm até 5 anos, 2 anos é o prazo mínimo. E bens acima de 5 anos, 3 anos é o prazo mínimo, é isso? Isso, Boa, obrigado, Henrique. nada. Legal. Aqui vamos falar do MIP, né? A Planejar também gosta muito de cobrar sobre o MIP, né? O que é o MIP? É o morte e invalidez permanente, né? E isso é uma coisa muito importante num planejamento familiar, né? Então, olha só, esse é um seguro imobiliário que ele vai cobrir determinados sinistros, né? O nome ajuda a gente, né? Porque se é MIP, é morte e invalidez permanente, tá certo? Isso não se confunde com incêndio, perda de emprego, nada disso, né? No módulo 4, o professor Vlad fala um pouco mais sobre isso, né? Então, fiquem tranquilos que a gente vai acabar retomando isso novamente. Mas é só lembrar que isso tem a ver, o MIP tem a ver com morte e invalidez permanente, tá certo? Gostaria de lembrar vocês que quando você contrata um financiamento, você vai ter lá o DFI e o MIP, né? São 2 seguros, né? Esse aqui é danos físicos ao imóvel, tá certo? E o MIP é o morte e invalidez permanente. Então, são esses 2 seguros aqui, tá certo? Então, você tem que conhecê-los. O DFI tem a ver com incêndio aqui, tá certo? E o MIP tem a ver com esses outros 2 pontos aqui. Bom, aqui a gente fala sobre o seguro educacional, né? Já esteve mais na moda, né? Principalmente no segundo governo Lula, no começo do governo Dilma também, né? Então se falava muito em FIES, se falava muito em ProUni, esse tipo de coisa, né? De lá para cá perdeu muito da sua relevância, mas é capaz que esse governo volte a colocar isso em pauta nos próximos meses, né? Então é bom a gente estar atento. Olha só, sobre as linhas de crédito educacional disponíveis, assinale as afirmativas, analise, desculpa, as afirmativas abaixo. Legal? Então aqui, o que você precisa saber, tá? Porque é tanta informação que às vezes a gente fica, vou ter que saber tudo isso. Você tem que saber que FIES tem a ver com 5 salários mínimos, tá certo? Então, o FIES, pessoas para serem elegíveis ao FIES, elas têm que ganhar até 5 salários mínimos. Isso é a renda per capita familiar, não 3. Beleza? Então, isso aqui já invalida essa questão, essa afirmação aqui. Quanto está o salário mínimo mesmo? Uns 1.000 e alguma coisa? Depende do estado, é isso? Ou, tipo, tem padrão? Não, é o salário Nacional mínimo é nacional. 1.320. Até que tá bastante acessível em relação ao que era antigamente, né? O financiamento de estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, são objeto de Programa de Financiamento Estudantil PFIES. Certinho, é isso mesmo, tá? Então são 5
salários mínimos e tem que ter essa avaliação positiva, ok? Então, também segue esses 5 salários mínimos. Muito bem. A modalidade 2 e 3 do programa PFIES diferenciam-se pela fonte financiadora e pela região geográfica do estudante. Você não precisa lembrar qual é a fonte financiadora, pelo menos nunca cobraram, mas você precisa lembrar que são fontes diferentes e uma diz respeito a determinada região e outra diz respeito a outra região. Então, está correto isso daí, tá bom? Então, você marca lá a alternativa aqui, qual que vai ser? Então, essa aqui estava certa, essa estava certa, você tem lá a 2 e a 3, tá certo? Beleza? Não tem caído nada além disso, tá certo? Aliás, a última vez que caiu alguma coisa sobre financiamento, sobre isso, sobre financiamento educacional, putz, estou para dizer para vocês que foi lá pelos idos de 2019 e tal, então faz um bom tempo, né? Nada impede que volte a acontecer, tá? Mas não tem caído, tá? Isso é importante. Lembrando aqui, olha só, modalidade 2 do PFIES diz respeito à região norte, nordeste e centro-oeste. E a modalidade 3 ela diz respeito a todas as regiões do Brasil, aí não separa por região. Beleza? Legal? Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Com relação ao penhor da Caixa Econômica Federal, julgue as afirmações abaixo. Essa aqui cai, tá, pessoal? Então, 2 vezes aí recentemente já caíram questões sobre penhor. Legal? Então, como é que funciona o penhor? Ela aceita, a instituição, né? Ela aceita diversos tipos de instrumentos de valor, né? De objetos de valor, fica com o bem penhorado, né? Por um tempo, como garantia, e adianta o valor à família. Legal? Então é assim que vai acontecer. Então, essa primeira aqui, o penhor da Caixa aceita diversos tipos de bens valiosos, como joias, relógios, pratarias e canetas. Beleza, é isso mesmo. Caneta também, né? As Montblanc da vida aí são aceitas. Os limites de empréstimo podem chegar até 100% do valor da garantia. É isso aí, tá? Pode chegar até 100% do valor da garantia. Esse numerinho de 100% é importante que você se lembre. Muito bem. A garantia fica em posse do Bacen. Bacen? Não. Errado. Não, né? Bacen não. A renovação do penhor pode ser realizada quantas vezes precisar e depois de quitar o contrato recebe o bem de volta. É isso Sim. aí, tá certo? Então não tem limite, lembra? Leasing você tem que lembrar que é uma vez, mas o penhor você pode fazer 37 vezes aí, não tem problema. Legal? Então corretas 1, 3 e 4. 1, 3. Professor, Oi? o limite do empréstimo aí pode chegar até 100% do valor da garantia. Como que seria isso? Não é um percentual bem abaixo, não? Não, é 100% mesmo. Aí você pode me perguntar, mas por que é 100%? Se nos títulos públicos, né, como a gente põe margem de garantia lá, ó, tal, você tem lá uma variação menor, tal, não sei o quê. Então, é que normalmente a volatilidade que existe nesses tipos de bens, né, se você olhar, você vai ter lá ouro, você vai ter objetos de valor, metais preciosos e algo assim. A volatilidade é baixa, né? Então, quanto mais baixa é a volatilidade, maior você vai ter de percentual do valor em relação à garantia, tá? Eu não sou um especialista, eu nunca penhorei nada, eu sei que a prática de mercado é essa, né? E até pesquisei, né? Porque eu peguei lá o material da Planejar, eu sempre dou uma pesquisada para ver se está dentro e tal, e diz que é isso. Eu não sou um especialista no mercado para te dizer por que funciona dessa forma, mas tem várias fontes dizendo que pode chegar até 100% do valor do bem, tá? Beleza.
Muito bem, fechamos aqui, pessoal. Alguma dúvida aqui? Como é que estão os estudos de vocês? Vamos conversar um pouquinho aí. Como é que estão as coisas aí? Vocês estão em linha com o que a gente, com as aulas? Vocês fizeram as aulas gravadas das aulas vivas ao vivo que aconteceram? Como é que está a coisa? Estou acompanhando, estou fazendo, sempre assistindo antes. Eu Legal, estou pô. no início do módulo 2. Legal. Eu queria pedir para vocês agora começarem a fazer quem não fez ainda, né? Os simulados do módulo 1, tá? Agora é hora da gente ir repetindo questão vez após vez, tá? Então manda bala lá, tá? Acho que tem 5 simulados lá, a gente vai colocar o sexto ainda. E assim, agora é repetição, repetição de questão, repetição das principais questões que tem caído. Matéria praticamente matéria cobrimos tudo, né? A gente começa módulo 2 na segunda-feira com finanças comportamentais. Mas o segredo é esse, tá? O segredo estamos aprendendo coisa nova, mas vai fazendo as questões do módulo 1, tá bom? Professor, Professor, deixa eu. Pode falar, Felipe, desculpa. Manda lá, manda lá. quanto tempo demora o simulado, professor? Eu não comecei porque o tempo que eu tive para estudar, eu estava no trabalho, às vezes consigo estudar uma horinha, então eu não quis começar e às vezes não terminar, né? São quantas questões? Então, o do módulo 1, ele vai demorar aí mais ou menos o que você vai demorar lá no dia da prova, umas 2h30, mais ou menos, tá? Beleza, Então, melhor fazer em casa mesmo, na tranquilidade e no aconchego do celular. Talvez pegar uma tarde de sábado, domingo, sei lá, beleza. tá bom? Fala, Leandro, você ia falar alguma coisa também. E assim, professor, agora que a gente assim, eu tô que nem o Felipe, eu terminei de fazer o módulo 1, né? Então, eu vi as aulas gravadas, aí depois vi as aulas de resumo, né, que você fez com a gente. Mas aí a minha dúvida é o seguinte, a gente vai começar a fazer o módulo 2, né? Isso. Só que aí o meu receio, como você já até falou, assim, devido ao volume muito grande de matéria, tipo, você chega lá no módulo, você já não lembra muito bem o que era no módulo 1. Ah, Se você tem alguma sugestão, assim, da gente intercalar, que, tipo, por exemplo, a gente vai estudar o módulo 2, mas aí, no meio tempo, a gente tem que rever um pouco do módulo 1, porque senão você vai chegar no final e não vai lembrar de nada, né? Leandro, faz os simulados, cara, porque assim, é bastante coisa. Talvez você não precise, né? Até respondendo, corrigindo um pouco o que eu falei lá pro Felipe, talvez não precise fazer o simulado numa porrada só, entendeu? Pega as questões que estão lá no simulado e picota, faz 5 questões por dia, por exemplo. Mas vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, tá certo? Aí depois um outro dia, um sábado que você tiver, um domingo que você tiver, aí você faz o simulado inteiro, sabe? Depois que já fez o simulado um picotado, daqui a um tempo você faz ele de uma porrada só. Garanto para vocês, a prova não vai fugir do que está lá. Então, você vai estar tão acostumado com o tipo de questão que chegou no dia da prova, você vai chegar e vai arrematar. Esse equilíbrio é importante. Aula, conceito novo, mas relembrando o antigo. Aula, conceito novo, relembrando o antigo. Tá? Vocês fizeram as inscrições já, né? Até dia 25, é isso? Eu ainda não, Bruce. Eu vou fazer. Mas eu vou Só fazer. não, só não vai perder o prazo aí, tá? Até dia 25, né? E pensa bem, né? Eu volto a dizer, assim, quem quer fazer a completa, viu que vai ter pique para estudar tudo, beleza. Agora, não fique constrangido em fazer a modular, pegar aí 3 módulos, se for o caso, tá? Porque eu prefiro que vocês comam pelas beiradas, mas assim, de verdade, até tava essa semana, umas 4 pessoas aí me escreveram, né? Que tiraram o CFP recentemente aqui com a gente, né? E assim, a galera tá feliz, tá aliviada, sabe? Foi comendo pelas beiradas, passou aí 2, 3 provas, estava com o CFP na mão, né? Então, assim, a vida já ela é dura o suficiente, a gente já tem que se cobrar muito no âmbito profissional, familiar e tal. Então, não é demérito nenhum você escolher aí, por exemplo, 3 módulos, arrepiar nos 3 módulos, na prova que vem arrepiar nos outros 3, tá certo? Então, assim, pensa, reflete com calma
e segue o ritmo, porque uma outra coisa que acontece é que a gente vê que no começo o pessoal está empolgado, mas cansa, né? Então vai chegando no meio, já não está assistindo todas as aulas, tal. Escolhe talvez alguns modos, ou se for fazer a completa, não tem problema, mas vai na mesma pegada que vocês começaram, tá? Valeu, professor. Beleza. Beleza? E vamos que vamos. Vocês vão, daqui a pouquinho a gente vai estar estourando champanhe aí, certeza, tá bom? É a questão de tempo e de não perder o foco. Fechado? Fechado. Abração aí para vocês. Ó, amanhã não Abraço. tem, segunda-feira às 19 estamos de volta, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Felipe. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.